sobre um overview da família, né, da Enterobacteriaceae e seus três principais mecanismos de resistência, que é a ISBL, a produção de AMP-C e a resistência a carbapenêmicos, seja por alteração de permeabilidade combinada a uma beta-lactamase, seja pela produção mesmo da carbapenemase. Não vou falar de outros mecanismos aqui que caberiam, né, com resistência a aminoglicosídeos e fluoroquinolonas, está mais focado em beta-lactâmicos, que é o guru de carga, né, na nossa prática do dia a dia das infecções hospitalares, né? Então, no primeiro tópico, um overview sobre heterobacteriáceas, né? Então, dos gram-negativos, a gente não está falando de víbrio, nem de cocos, nem de cocobacilos, né? Que são principalmente infecções comunitárias, a víbrio com a ecologia totalmente à parte, diferente, com um nicho específico. Então, vamos falar dos bastonetes, mas não dos não fermentadores, aqueles que não são capazes de fermentar a glicose, por isso usam a via oxidativa, então geralmente são oxidase positivo, mas estamos falando dos fermentadores, dos bastonetes gram-negativos fermentadores, e aí sim a grande família Enterobacteriaceae e todas as suas espécies. Essas bactérias, ela tem um comportamento que pode ser classificado como primário ou oportunista, então nos patógenos primários, como Shigella, Salmonella e Yersinia, ou seja, se está presente na cultura, há problema ali, eles não são colonizantes normais de seres humanos, então se eles estão ali, eles são patogênicos, e há os oportunistas, que são colonizantes que podem colonizar e podem causar infecção se houver alguma disrupção de algum trato, de alguma mucosa, uso de antimicrobianos, extermínio de flora natural. Claro que esses oportunistas variam bastante, alguns são mais, outros são menos, Morganella é mais oportunista. Dentro do próprio gênero, né, existe o Proteus mirabilis e o Vuníficus. O mirabilis, ele é mais comunitário, então, assim, então isso varia bastante. E existe, claro, os dois campeões, né, as duas estrelas da família, que é Coli e Klebsiella, que são muito colonizadores, mas são também muito patogênicos, né? Então eles estão aí dividindo esses dois grandes grupos, aos que estiveram no planeta Terra, na infectologia, nos hospitais nos últimos 10, 20 anos, percebeu como Klebsiella encontrou um nicho no ambiente hospitalar, né, adquirindo genes de resistência, e realmente foi um fenômeno de sucesso do ponto de vista microbiológico, né, e de perda do ponto de vista humano, né. Eu gosto muito da classificação de tribos da Enterobacteriaceae, embora pareça ser difícil, mas quando você vê que essa divisão de tribos permite que você até entenda algumas coisas, e você entende porque E. coli e Shigella, às vezes, tem um quadro, o E. coli pode ser tão invasiva como a Shigella, né? Então, de fato, isso faz sentido, eles fazem parte da mesma tribo, né? Você vê por que essa encrenca toda hoje de nomenclatura com Klebsiella e Enterobacter, né? Uma herdando o nome da outra, e você agora entende porque elas são da mesma tribo. A tribo do Proteus é super importante, porque se você coloca em grupo Proteus, a Proteus e Morganella, você entende porque eles compartilham alguns mecanismos de resistência, porque o grupo é resistente a nitrofurantoína e a polimixina, porque tem sensibilidade reduzida a imipenem e a tigestriclina por bomba de fluxo. Então é bem legal é bem interessante quando você entende esse agrupamento em tribos, porque você começa a entender e até facilitar a memorização de certas características, certos componentes, certas dicas, né, que ajudam na prática do dia a dia. Mas, enfim, indo um pouquinho agora para o mecanismo em si mesmo. Então, começando com a SBL, que era a grande Coca-Cola, né, alguns anos atrás, quando eu fiz residência, a SBL era o mecanismo de resistência. Não se falava tanto de carbapenemase no Brasil. E para falar um pouquinho sobre SBL, vamos falar sobre beta-lactâmicos. Aqui tem uma penicilina, né? Então você vê aqui um anel beta-lactâmico, logo é um beta-lactâmico, um anel das penicilinas, né? E o seu radical com amina, logo é uma aminopenicilina, uma ampicilina. E é uma penicilina que tinha um espectro então mais amplo, com cobertura para gram-negativos, e assim a gente tratava infecções com gram-negativos com ampicilina, né? Tratou-se por muito tempo, né? Infecções urinárias por E. coli, com ampicilina, e por um tempo obteve-se bastante sucesso, mas obviamente as bactérias não deixaram isso para lá, e elas começaram a produzir uma beta-lactamase de espectro reduzido, então uma enzima que cliva justamente o anel beta-lactâmico, logo uma beta-lactamase, e de espectro reduzido porque clivava uma penicilina, que não também tem um espectro reduzido se você for comparar com os antimicrobianos de hoje em dia. E pronto, e aí como estamos na situação atual onde a gente não consegue praticamente mais tratar nenhum E. coli ou Klebsiella com ampicilina. Mas os humanos não pararam por aí, eles pegaram
algo muito parecido, né, um anel beta-lactâmico aqui, não mais o anel da penicilina, mas o anel cefímico das cefalosporinas, e colocaram não um, mas dois radicais, um radical oximino aqui, outro aqui. Então, é um oximino, um beta-lactâmico, a ceftriaxona. Parece, na verdade, com uma psilina, mas de cadeia mais longa. Logo, essa beta-lactamase de espectro reduzido, ela não chega mais lá, ela é pequena. Ela não consegue chegar lá no anel beta-lactâmico e não consegue clivar. E pronto, e assim vamos, fomos e assim vamos e continuamos indo, né? Tratando muitos gram-negativos de ceftriaxona até hoje. E continuando sendo um ótimo antimicrobiano para infecções comunitárias. Mas as bactérias não pararam por aí. Elas simplesmente o que fizeram? Esse ampliaram esse anel, esse sítio, essa enzima que antes era pequena, agora ela cresceu e permitindo com que ela chegue agora no sítio catalítico conseguir clivar também, esse anel beta-lactâmico e clivar a ceftriaxona. E aí sim, isso é uma SBL, uma beta-lactamase de espectro estendido. Nada mais do que a evolução natural de uma penicilinase. Então, essa é uma penicilinase, ela cliva a penicilina. Ela evoluiu como resposta à cefalosporina, produzindo uma cefalosporinase, né, que é uma beta-lactamase de espectro estendido. Então, uma enzima que confere resistência a cefalosporinas de primeira, segunda, terceira geração e também o Astrionam. O Astrionam, como é muito pequeno, ele também entra aqui. Como ela acabou que ampliando muito o seu sítio, né, para poder ampliar muito a sua estrutura, para conseguir abraçar, entre aspas, a ceftriaxona, ela acaba também permitindo que o inibidor de beta-lactamase entre. Então, as primeiras SBL eram inibidas por inibidor de beta-lactamase, e as de hoje ainda são. Então, ainda você via a ISBL sensível a amoxicilina clavulanato, piperacilina tazobactam, via e ainda vê hoje, às vezes, de vez em quando, né? E justamente a explicação é essa, ela teve que abrir o anel para englobar, né, a ceftriaxona, mas essa abertura também permite que o inibidor de beta-lactamase entre e a inative, né? Então, de forma que você tinha as primeiras ISBL de primeira geração com esse antibiograma, né, a resistência a cefalosporinas de primeira, segunda e terceira gerações, mas a sensibilidade aos inibidores de beta-lactamase e a resistência também aos monobactâmicos. Hoje é difícil de encontrar uma SBL como essa. Hoje o antibiograma na vida real é esse, né? Então você já vê muitas resistentes a pipetazo e obviamente que elas não têm nada a ver com não beta-lactâmicos, mas assim como a bactéria E. coli, Klebsiella tem SBL, tem também os outros genes que carregam o mecanismo de resistência a outras bactérias. Então na vida real, o que sobra muito são os carbapenímicos, outros antimicrobianos não beta-lactâmicos e o tazocin com aquela eterna discussão se pode ou não usar para infecção grave por ISPL. Mas ISBL é uma família de inúmeras bactérias, muitas mesmo, mais de 300, a família é grande e as siglas, a nomenclatura não ajuda nem um pouco, mas principalmente hoje a TEM, SHV e depois a CTXM são as três grandes, e principalmente agora o clone de CTXM. Se for para memorizar uma siglazinha de SBL, eu diria para saber que a CTXM hoje é quem domina. Então, como eu falei para vocês, primeiro vieram as penicilinases, TEM e SHV, e para vocês verem como não tem padronização de nomenclatura, TEM é temoriana, é uma grega, onde foi primeiro identificada essa penicilinase. SHV é sulfidroxil variante, uma variante, né, com alguma coisa, uma analogia química, ou seja, não existe qualquer padronização, cada um coloca o nome que quiser. Isso na década de 60, e elas depois evoluíram para as ISBL, as penicilinases para ISBL. A primeira onda foi derivada diretamente de TEM-SHV, então essas mesmas TEM-SHV viraram ISBL com o mesmo nome, e aí depois veio o surgimento da CTXM, e esse CTXM, a partir principalmente da década de 2000, ela caiu na comunidade e veio agora principalmente na E. coli, encontrou um nicho na comunidade com a E. coli, e aí você vê esse fenômeno de ISBL de comunidade, né? Então, isso foi à custa dessa parceria, a CTXM com a E. coli. Então, você via antes, como era pré-2000, onde era mais SBL nosocomial, e Klebsiella e outras, e SHV tem, e após 2000, né, a SBL de comunidade, principalmente CTXM. Então, isso é um pouquinho sobre como surgiu o SBL, um breve histórico. E aí a gente pula agora para o grupo CESP e a beta-lactamase APC. Então, o nome da beta-lactamase é APC e quem a produz preferencialmente é o grupo CESP, que é um acrônimo para essas enterobacteriáceas. Ao contrário
aí eu vou dizer classicamente ao contrário da ISBL, onde tem transmissão plasmidial e é uma resistência adquirida, a AMP-C, ela é produzida constitutivamente, então ela está lá, a AMP-C, o gene que codifica a AMP-C está lá nesse grupo CESP, e ele está lá reprimido, mas quando esse grupo CESP, quando alguma bactéria é desafiada com antimicrobiana, com a cefalosporina, com indutor, às vezes até mesmo imipenem, então ela responde a esse antibiótico produzindo, reprimindo o gene e produzindo AMP-C, e aí conseguindo degradar as cefalosporinas de primeira, segunda e terceira gerações. Então essa é a diferença, né? Então ela está lá dentro do grupo CESP. O quanto isso acontece, então, isso pode acontecer, não quer dizer que isso vai acontecer. Ah, tem um proteus, está sensível a ceftriaxona, eu não vou usar ceftriaxona porque vai acontecer. Não é que vai, pode acontecer. O quanto isso acontece, os estudos são bem variáveis. A gente estava discutindo agora, há um tempo atrás, no grupo da Infecto, um artigo, uma coorte de 700 a mais de 700 amostras, onde isso só aconteceu em 5% das vezes. E praticamente todas as vezes aconteceu só com Enterobacter. Então, assim, embora tenha estudos menores falando que acontece em 30%, mas em um estudo maior, em 5% das vezes. Então, não quer dizer que vai acontecer, é que pode acontecer. E como é que isso acontece? Então, aqui você tem um gram-negativo normal, uma membrana externa, uma membrana interna, e o peptidoglicano do gram-negativo, que é muito pequenininho, né? Ao contrário do peptidoglicano, que tem mais de 50, 100 camadas no gram-positivo, no gram-negativo ele é muito pequeno. Então, essa é a estrutura normal, e aqui está o gene que codifica a AMP-C, e ele está aqui, ó, reprimido, com menuzinho aqui. Quando você dá para essa bactéria um beta-lactâmico, o que ele vai acontecer? Ele vai destruir o peptidoglicano, ele destrói essa parede. Esses produtos de degradação, do peptidoglicano vão produzir uma sinalização interna, que aí não vale falar em detalhes, mas que vai resultar em desreprimir o gene. Então, o gene desreprimido agora, ele vai produzir AMP-C, que vai cair no espaço perisplasmático e vai clivar o antibiótico. Então, na verdade, o gene está lá, na AMP-C reprimido, ele não produz AMP-C, mas quando ela vê que a parede está sendo atacada, né, e é geralmente por beta-lactâmico, esses produtos da degradação vão lá e fazem ela produzir AMP-C. Então, é um mecanismo bem inteligente do ponto de vista evolutivo, porque se ela não é desafiada com antibiótico, ela não produz, ela não gasta energia. Então, para ela é ótimo. Mas ela só vai gastar, porque produzir proteína, enzima, é dispêndio energético. Então, ela só vai produzir isso se ela for desafiada com antimicrobiano. Então, é muito interessante. E aí tem um antibiograma clássico da AMP-C, que é um pouquinho diferente, algumas nuances em relação à SBL. Geralmente eles são inibidos pelo IBL, inibidor de beta-lactamase, e uma resistência a cefalosporina de primeira, segunda e terceira geração. Tem aquela tabelinha clássica, né, de que alguns antibióticos são fortes indutores, mas são estáveis, e outros que são fracos indutores e são estáveis ou lábio, né? Então, cefepime, por exemplo, é uma excelente, meropenem são excelentes drogas para esse grupo, mas aqui a questão não é falar de tratamento. Então, esse é o segundo mecanismo de resistência enterobacteriácea que eu queria falar para vocês. E, por fim, o terceiro é a resistência a carbapenêmico, que pode ser carbapenemase ou não, né? Como eu falei antes, no começo, tem vários outros mecanismos de resistência, mas são esses três que eu queria chamar mais atenção. Então, muito importante esse títulozinho aqui de que nem tudo é carbapenemase e nem tudo é KPC, né? Porque hoje a gente fala KPC e nem sempre. Então, se você tem lá uma Klebsiella, um E. coli resistente a carbapenêmico, é possível que isso nem seja por produção de carbapenemase. É possível que isso seja por alteração da permeabilidade combinada com SBL ou AMP-C. Ou é possível que, de fato, seja a produção de carbapenemase. Tem uma enzima ali que degrade o carbapenêmico. E dessas enzimas tem várias. KPC, tem várias. NDM, então KPC são uma delas. Ou seja, quando a gente vê lá, Klebsiella resistente a carbapenêmica, que chama de KPC, isso é um erro muito grande, porque pode nem ser isso. Claro que na maioria das vezes a gente sabe que no Brasil mas pode não ser. E se for carbapenemase, pode ser qualquer outra enzima. Hoje lá, por exemplo, na realidade do hospital, as metalos e NDM é quem prevalece. Então, o ideal é a gente chamar de CRE, né, que é Enterobacteriácea resistente a carbapenêmico, né, então, assim, e não chamar de KPC. Agora aqui, como assim a ISBL e a AMP-C produz resistência a carbapenêmico, né? Como é que é isso? A gente vai falar um pouquinho no próximo slide. Mas antes disso, existe como diferenciar essas duas pernas aqui, esses dois pilares? Sim. Através de testes fenotípicos de biologia molecular, você consegue saber
saber, né, se você tem um gene ali da produção de carbapenemase ou se você tem certas mudanças de padrão, de fenótipo no testezinho em placa, e aí Valéria e Thiago, microbiologistas, podem falar sobre isso depois, você consegue diferenciar sobre um sobre o outro. Tem importância isso? Tem dicas? Tem. Na prática tem, mas a gente não tem tempo para falar. Mas aqui o MIC é muito mais baixo, aqui não produz surto de forma geral. Aqui o MIC para carbapenemase tende a ser mais alto, e aqui sim tem tendência a produzir surto. Então, tem umas diferenças e tem umas importâncias em relação a isso para a prática do dia a dia e para o controle de infecção, mas que foge do escopo. Mas, como assim, então, ISBL e AMP-C dão resistência a carbapenêmico? Como isso é possível, né? Se a gente usa meropenem e ertapenem como droga de primeira linha para ISBL e AMP-C, como é que eles podem produzir a carbapenêmico? Porque não é combinado com alteração de permeabilidade. Então, deixa eu exemplificar para vocês, novamente, de uma forma esquemática, um gram negativo com a membrana externa e a membrana interna. Aqui estão as purinas, e aqui você tem o antibiótico beta-lactâmico passando, o meropenem, por exemplo, e aqui você tem o SBL. Só que não é que a SBL não cliva meropenem, ela cliva, mas com muita baixa afinidade, muita baixa afinidade. Então, como esse ambiente aqui está inundado de meropenem, ela não dá conta, a afinidade dela é tão pequena que ela não dá conta. Mas se você usar meropenem demais por 14 dias, o que vai acontecer? A bactéria vai subexpressar porinas, ela não vai ter mais 3 porinas, vai ter apenas uma. E ela vai superexpressar bombas de fluxo. Então, ela vai começar a jogar esse meropenem para fora, e esse meropenem vai entrar muito pouco, porque tem poucas porinas. Então, olha a quantidade de meropenem no espaço periplasmático agora, é muito pequeno. Então, essa ISBL, que antes não dava conta do recado, agora, mesmo com baixa afinidade, ela consegue clivar o meropenem. Então, é assim que uma alteração de permeabilidade, ou seja, superexpressão de porinas ou superexpressão de bomba de efluxo ou subexpressão de porinas, combinada com ISBL AMP-C, elas conseguem produzir resistência a carbapenêmico. Então, é dessa forma que elas conseguem. Então, por isso que esse é muito importante, embora na prática do dia a dia, a maior parte das resistências carbapenêmicos está aqui mesmo, na produção de carbapenemase. E no Brasil fica alternando aí entre KPC e NDM, depende muito do local. Lá no hospital a gente tinha KPC, hoje a gente está mais com NDM e com metalo. E isso tem uma importância hoje em dia, como a gente vai falar mais para frente. Para ir fechando, então, na verdade, essa é uma forma de explicar como foi essa... Tem alguém desenhando nos slides. Como foi essa produção como foi essa evolução das beta-lactamases em um único slide, né? Então, aqui tem as penicilinas, cefalosporinas de primeira, segunda geração, o Astreonan, cefa de terceira e quarta e carbapenêmico, à medida que eles foram surgindo, né? E nessa linha azul cá embaixo, o ano em que o mecanismo de resistência foi aparecendo. Então, primeiro foi, à medida que foram surgindo as penicilinas e cefalosporinas, as bactérias, elas responderam com a produção daquela beta-lactamase de espectro reduzido, que eu falei inicialmente, as penicilinases. Então, foi assim. Então, os seres humanos não pararam por aí, eles começaram a lançar os monobactâmicos e as cefalosporinas de terceira geração. E as bactérias responderam produzindo ISBL. A ISBL naquelas duas ondas. A primeira onda derivada diretamente das penicilinases. As penicilinases aumentaram a cadeia, né, criando essa primeira onda de ISBL. E depois, na sua segunda onda de CTXM, que é de forma muito resumida, como eu falei para vocês, existe um número, grande quantidade de ISBL. Essa é uma forma bem reduzida. E, além disso, as bactérias também, o grupo CESP tem APC, no seu estado reprimido, mas quando você as desafia no seu estado desreprimido, classicamente elas não clivam o Astreonan. Então, esse foi o cenário que ficou por muito tempo. E quando você vê, o que resta aqui nessa situação? O que a gente faz? Se tem essa situação aqui, o que a gente faz? A gente vai usar carbapenêmico, porque só sobra praticamente carbapenêmico. Então, usando meropenem, imipenem, ertapenem, meropenem, imipenem, ertapenem, o que acontece? A produção de carbapenemase. E aí vieram as carbapenemases. E elas, nessa classificação aqui, em 3, uma classificação funcional, não é uma classificação bioquímica, não. Aquelas carbapenemases extremas que clivam tudo, da resistência a tudo, e aí KPC é um exemplo. As atípicas aí são as oxas, né? Oxas porque ela é derivada da oxacelinase, de uma penicilinase, e ela é chamada de atípica porque elas clivam o carbapenêmico, mas ela deixa a sensibilidade a esses antibióticos intermediários e cria até uma certa confusão no antibiograma e até mimetiza um pouquinho a alteração de permeabilidade. E aí vem as metalos.
NDM, que tem essa característica de poupar astreonam. Claro que na prática é difícil ver isso, porque na prática uma cepa que tem NDM, ela também tem SBL junta. SBL cliva astreonam e você vê um perfil, na verdade, muito parecido com as extremas. Então essa é uma forma aqui de ver. E como eu falei para vocês, não ajuda muito essa sopa de letrinha, né? Porque realmente não tem padronização. Então, Klebsiella pneumoniae carbapenemase, então porque foi a primeira identificada. Oxa, por causa é uma penicilinase com afinidade por oxacilina, era uma penicilinase, ela evoluiu para SBL e depois evoluiu para carbapenemase. NDM porque é New Delhi, né? Metalo-beta-lactamase, porque ela primeiro foi identificada em Nova Delhi. E IMP porque ela tem uma grande afinidade por imipenem. Vim porque a Verona imipenase, ela tem afinidade para imipenem e foi identificada em Verona, na Itália. Então, essa nomenclatura não ajuda muito, na verdade. Mas, se for para memorizar, diria que é muito importante saber a ISBL nas suas duas ondas, AMP-C, estado reprimido e não reprimido, e as carbapenimases, principalmente KPC e NDM. Então, essa é uma classificação das carbapenimases muito funcional, mas a classificação que, na verdade, os infectologistas usam é a de Ambler, que é aquela classificação bioquímica. E essa tabela, infelizmente, deixou de ser dos infectologistas, né? Antes era basicamente a gente, os microbiologistas que sabiam também, essa farmacêuticos, microbiologistas, infectos, né? Biomédicos, mas hoje, com o advento de, como Bruno e Clarissa vão falar, com o advento de antibióticos classe específica, a gente tem que saber. Eu chamaria a atenção que a gente tem que saber que a classe A são as serinos carbapenemases e a KPC é o grande expoente. No grupo B são as metalo-beta-lactamases e NDM, e no grupo D as oxa, mas principalmente serino e metalo. Por que isso, né? Porque no sítio catalítico do grupo B tem um zinco, ele precisa do zinco, do íon zinco, para realmente conseguir degradar o carbapenêmico. Então, por isso que ela é chamada de metalo-beta-lactamase, ao contrário da serino-beta-lactamase. Então, é importante saber, porque alguns antimicrobianos podem ser usados para metalo e outros não, para serino e outros não. Então, isso é importante saber. Então, de forma bem resumida, era isso que eu queria falar um pouquinho sobre resistência e enterobacteriase. E aí eu dou a palavra agora a Bruno ou Clarissa. Acho que eu posso falar, depois o Bruninho fala. Pode ser? Pois, certo. Tá. Eu também, eu vou ser bem direta para a gente também não... Deixa eu compartilhar para a gente, que são os 3 palestras, né? Senão vai ser muita gente falando. Depois eu quero a opinião de especialistas para a gente discutir. Então, sabendo um pouco desses mecanismos de resistência, eu vou falar um pouquinho da antibioticoterapia para essas enterobactérias multidroga resistentes. E a dividir junto com o Bruno, eu vou falar dos antimicrobianos beta-lactâmicos para tratamento dessas enterobactérias e Bruno vai falar dos não beta-lactâmicos. Reforçando o que Alan acabou de falar, a gente tem a classificação molecular das beta-lactamases, a classificação de Ambler, que é a que a gente mais usa, em que ela se divide em 4 grupos, A, B, C e D. O grupo A, C e D possuem serina no seu sítio ativo, e o grupo B, que são as metalo-beta-lactamases, possuem um zinco no sítio ativo. Tem uma outra classificação também, que é de Bush, Jacob e Medeiros, mas é bem mais complicada, é fácil de entender, mas é um pouco mais complicada, e a gente acaba que não usa muito. E esse gráfico eu acho super interessante, aqui a gente divide as beta-lactamases, a gente tem a serino e a metalo. Então, pela classificação molecular de Ambler, serino, a gente tem o grupo A, C e D, e metalo, o grupo B. E aqui o grupo funcional é baseado na classificação de Bush, Jacob e Medeiros. Mas o interessante, já chamando aqui a atenção, aqui embaixo tem esses mais e menos aqui, que já serve para a gente fazer uma grande diferenciação. Que o AV é o avibactam e o CA é o ácido clavulânico, que são inibidores da beta-lactamase. E a diferença da metalo é que nenhum desses inibidores tem ação contra ela, exceto o EDTA. Então, isso é importante
a gente frisar aqui, e aqui a gente vê que todas essas outras classes, elas conseguem ser inibidas pelo avibactam. Isso aí tem umas controvérsias que a gente vai chegar a discutir aí nesse período, mas a gente consegue observar aqui, principalmente, que as metalos, elas são inibidas pelo EDTA. E vamos falar um pouco do tratamento das enterobactérias produtoras de carbapenemase. E a gente sempre fica nesse dilema, né, da infectologia. A gente faz uma monoterapia com os novos beta-lactâmicos ou a gente vai para uma terapia dupla ou tripla com associação de polimixina e outras drogas aí baseado no antibiograma. Isso é um dilema. Ou a gente junta um beta-lactâmico com um não beta-lactâmico, a gente vai, com base no antibiograma, e a gente vai avaliar também baseado no PKPD e todo o quadro clínico do paciente para a gente decidir o melhor tratamento. Eu gosto muito de mostrar esse quadro, que eu faço o espectro de ação dos antimicrobianos, separei por classes. E aqui a gente consegue observar que quando eu estou falando, os beta-lactâmicos, eu gosto de dizer que são o suprassumo dos antibióticos que a gente tem. Grande parte das infecções, a gente sempre vai preferir beta-lactâmico para tudo. Então, infecção urinária beta-lactâmico, infecção intraabdominal beta-lactâmico, meningite beta-lactâmico, tudo beta-lactâmico. Então, por isso que é muito importante a gente discutir a resistência a essa classe, porque quando a gente perde os beta-lactâmicos, se a gente está falando de bactérias, se a gente está falando de bactérias gram-negativas, a gente não tem muita opção. A gente vem para esse polo de cobertura para gram-negativas, que a gente tem basicamente polimixinas, aminoglicosídeos, os agentes urinários só para tratamento de infecção urinária baixa. E sendo que eu botei o aminoglicosídeo no polo gram-negativo, mas ele trata gram-positivo se for em associação com a outra droga, então para sinergismo. E uma droga ou outra que fica aqui no centro, como os antibióticos novos, que eles têm a eravaciclina ou madaciclina. E eu não vou falar aqui desse polo de gram-positivo, dos glicopeptídeos, glicolipo, lipo, as oxazolidinonas, isso aí são para tratamento das bactérias gram-positivas. Então, eu vou adentrar aqui um pouco mais na classe dos beta-lactâmicos, lembrando que são esses antibióticos que sobram mais para tratamento com essas resistências. Então, para tratamento disso, a gente consegue separar, pelo menos foi a divisão que eu fiz com o Bruno, para ficar até mais fácil, de antibióticos beta-lactâmicos e não beta-lactâmicos, para a gente avaliar o tratamento dessas bactérias com mecanismo de resistência. Então, eu vou falar um pouquinho deles. E só lembrando também aqui que essa tabela já mostra a classificação o que a gente tem, baseado na classificação de Ambler. De carbapenemase, a gente tem da classe A, a gente tem principalmente a KPC. Da classe B, tem algumas... isso é só alguns exemplos, porque existem inúmeras, tá? A gente tem a NDM, a IMP, a VIN, tem a SPM, que é de São Paulo, metalo-beta-lactamase, que foi identificada pela Escola Paulista e está sendo bastante identificada aqui já na Bahia. E a classe D, que são as oxas, como Alan falou, tem esse nome por conta da sua afinidade maior à oxacilina e é uma afinidade também aos carbapenêmicos, com um pouco de sensibilidade às cefalosporinas, que eu vou falar aí mais adiante também. E aqui as atividades in vitro com os antibióticos respectivos aí. Falando um pouco do Aztreonam, é um antimicrobiano, é um monobactâmico, ele só tem cobertura para bacilo gram-negativo, incluindo pseudomonas, ele não tem ação para anaeróbio, para coco gram-positivo, para acineto e para estenotrofomonas. E ele é hidrolisado pela KPC, por ISBL e pela OXA48. Então, a gente tem classe A de Ambler e a gente tem classe D também. Ele só não é degradado pela classe B, que são as metalo. Então, por isso que é um antibiótico que a gente não usava muito, mas com a resistência crescente e com essa seleção de metalo, é um antibiótico que a gente está cada vez mais usando e aparecendo aí no nosso dia a dia por conta disso, dele não ser degradado pelas metalo-beta-lactamases. O ceftazidime e avibactam,
É um antimicrobiano, foi o primeiro que apareceu para tratamento com um beta-lactâmico, com um inibidor da carbapenemase, e o Avibactam é um inibidor não beta-lactâmico da carbapenemase. É um antimicrobiano aprovado para infecção intraabdominal, para infecção do trato urinário, pneumonia associada à ventilação e pneumonia hospitalar. E é um antibiótico que trata bastante mecanismos de resistência, ele é ativo contra pseudomonas, a ceftazidima já era, dependendo, né, do antibiograma, mas já teria ação para pseudomonas, bactérias gram-negativas produtoras de ISBL, KPC e OXA48 é um antimicrobiano que também tem essa cobertura. Não tem ação contra as bactérias gram-positivas multiresistentes, estão no outro polo, que a gente não vai falar hoje. E a gente já tem esse antimicrobiano disponível e cada vez mais, mas assim, usar só perguntando para o infecto, para também não transformar esses antibióticos num novo pipetazo que daqui a pouco fica resistente a tudo aí. Outro antimicrobiano é o ceftolozane tazobactam, que, no caso, é uma cefalosporina nova, que é o ceftolozane, com a associação de um inibidor antigo, que é o tazobactam. E o que acontece? Qual a importância, qual é o mais legal desse antibiótico? Porque ele é menos atingido pelas bombas de fluxo e pelas perdas de porina, principalmente no caso da pseudomonas. Então, ele é o beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase mais potente que a gente tem para tratamento da pseudomonas. Ele não é eficaz contra as bactérias gram-negativas produtoras de AMP-C e carbapenemases, porque a gente não tem, o tazobactam não é o inibidor de carbapenemase, então não tem ação contra isso. Tem ação contra a ISBL, isso aqui eu não anotei, mas tem ação. E ela também é indicada para infecções intraabdominais, infecção do trato urinário, pneumonia associada à ventilação e pneumonia hospitalar. A gente já chegou a usar desse antimicrobiano e para dose a gente aumenta a dose no caso se for um foco pulmonar. Tem outro antimicrobiano, que é uma associação do carbapenêmico com um inibidor também da carbapenemase, nesse caso é o Vaborbactam. Não está disponível no Brasil ainda. É um antimicrobiano pelo FDA, só foi aprovado para infecção intraabdominal e infecção do trato urinário. Também tem um amplo espectro de ação contra as carbapenemases, exceto as bactérias produtoras de metalo. Então, a gente cobre ISBL, cobre KPC, cobre OXA48, mas não tem a cobertura para metalo. Isso aqui é uma comparação desses 3 antimicrobianos, que os 3 já estão disponíveis nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem só o ceftazidima, avibactam e o ceftolozane. A ceftazidima, avibactam, a gente usa ele mais para as bactérias produtoras de carbapenemase, quando a gente consegue avaliar por teste fenotípico, a questão da sensibilidade, se é realmente esse o mecanismo de resistência. E o ceftolozane tazobactam, a gente dá preferência para tratamento de infecções por pseudomonas multidroga resistentes por conta dessa capacidade dele sofrer menos interferência pelos outros mecanismos de resistência que a pseudomonas consegue fazer. Esse antimicrobiano, teoricamente eu nunca usei, mas ele é super interessante, que é o cefderocol. Ele é um sideróforo, e eu botei entre aspas um cavalo de Troia, que é o nome que se usa. Ele não está aprovado, não está disponível no Brasil, mas ele assim meio que trata tudo, é ativo contra todas as classes. A, B, C e D de Ambler. Ele é ativo contra pseudomonas, acineto e stenotrofomonas. Então, assim, só não trata gram-positivo. In vitro, tem uma atividade muito boa. E o que é interessante dele é que ele, na membrana externa da bactéria gram-negativa, ele é chamado de cavalo, ele é como se fosse um cavalo de Troia, porque ele entra na bactéria usando os meios de transporte do ferro. Então, quando ele chega no espaço periplasmático, ele consegue atuar, mas ele não entra pelos poros normais dos outros antimicrobianos. Ele entra pelo poro, pelo transporte dos íons de ferro. Isso porque durante a infecção bacteriana, o nosso corpo, o nosso sistema imune inato, ele reduz a quantidade de ferro disponível, porque já sabe que isso é um mecanismo de proteção. Então, a bactéria ela acaba que aumenta o seu mecanismo
de transporte de ferro e dessa forma a gente acaba que tem uma ação e o antimicrobiano consegue entrar na bactéria de uma forma mais fácil e conseguindo atuar. A gente ainda não tem disponível, mas essa aqui é uma das poucas opções que a gente tem disponível que tem cobertura e é ativo contra as beta-lactamases. O imipenem-helebactam é uma outra associação de carbapenêmico com inibidor de carbapenemase. É um antimicrobiano que está para chegar no Brasil, já soube que vai chegar, eu acho que ano que vem, não tenho certeza. Já está aprovado para infecção intraabdominal e infecção do trato urinário nos Estados Unidos pelo FDA. É ativo contra pseudomonas e bactérias gram-negativas produtoras de SBL e de carbapenemase do tipo KPC, mas não tem ação contra a oxa e metalo. Mas também é uma opção aí boa que está chegando. E tem uns antibióticos que eu botei mais novos ainda, porque ainda estão em fase de estudos, mas que estão sendo avaliados. É a associação do cefepime com zidebactam e o meropenem com nacobactam. São antimicrobianos que estão sendo estudados ainda, como eu falei, o zidebactam é um antibiótico, ele tem dupla ação, ele é um antibiótico e um inibidor da carbapenemase, todos eles de amplo espectro de ação. E eu acho essa tabela super legal, que ela é um resumão aí de todos os novos antimicrobianos para tratamento, tanto de KPC, quanto a NDM, que são as metalo, OXA48, que é o principal mecanismo, né, das enterobactérias, tem a OXA23 também, que é responsável pela resistência ao acineto, as pseudomonas, acineto e estenotrofomonas. Então, quando a gente avalia aqui, a gente tem o Astreonam avibactam, isso aqui é interessante, eu até grifei aqui como se fossem as opções que a gente tem disponível no Brasil. A gente consegue fazer uma mistureba de fazer ceftazidima avibactam associado ao Astreonam, para a gente conseguir aí essa associação e a gente conseguir ter um efeito inibidor da carbapenemase do avibactam e o efeito do Astreonam, no caso, para ter ação contra as NDMs. Deixa eu ver o que mais interessante aqui. A cineta é sempre mais difícil de tratar. E é isso. Resumindo, o que eu tenho para falar, o que a gente tem para hoje, para o tratamento das CRS, que é o que a Alan falou, o termo mais correto é CRE e não KPC. Basicamente, a gente tem ceftazidima avibactam para os casos selecionados de resistência de bactérias resistentes que a gente sabe que produz carbapenemase, então, porque o avibactam ele vai atuar aí. Ceftolozane e tazobactam, que a gente dá dando uma preferência para as pseudomonas multiresistentes. E tem também aquelas outras associações de polimixina mais IO, o que tiver disponível, terapia dupla ou tripla, você vai avaliando, ver se você dobra a dose, se aumenta o tempo de infusão e reza para ver se dá certo aí para tratar esses pacientes. Vou passar agora a palavra para Bruno para complementar e falar dos outros novos antimicrobianos. Seu microfone está desligado, Bruninho. Foi? Foi. Tudo bem, gente? Bom, meu nome é Bruno, eu sou da equipe de infecto do Hospital Cardiopulmonar também. Sobrou para mim falar do grande terror que a gente está vivendo, que são as metalobeta-lactamases. Clarissa aí falou de várias terapêuticas novas, como beta-lactâmicos e novos inibidores, né? Ceftazidima avibactam, ceftolozane tazobactam, meropenem barbo, imipenem helebactam, mas todas elas têm uma coisa em comum, elas não cobrem as metalobeta-lactamases que estão cada vez mais crescentes no nosso mundo. Astreonam. Deixa eu... Então, quem são essas metalos, né? A gente tem uma resistência muito grande, especialmente entre bactérias, como já foi bem dito aqui, né? As velhas, mas porém crescentes CRS.
E a gente tem dois tipos de beta-lactamase, a serina e as metalos, eles explicaram muito bem, eu não vou me ater a detalhes, mas a gente tem que lembrar que as metalo-beta-lactamases são aquelas que são a classe B de Ambler, né, que Clarice explicou, e Alan também, elas podem aí ser cromossomais e naturais em algumas espécies de bactéria, principalmente quando a gente lida com não fermentador, né, a gente tem uma resistência intrínseca aí, com produção de metalo-beta-lactamases em aeromonas, em estenotrofomonas e crisobacterium. Graças a Deus não são bactérias que a gente vê em topografias aí muito frequentes, né, na nossa prática, mas quando elas aparecem a gente já levanta o cabelinho em pé, né, principalmente num contexto, por exemplo, de imunossuprimido, que eventualmente a gente tem estenotrofomonas como um grande problema do intensivista. E o problema, né, são os genes das metalo-beta-lactamases cromossomais, que na verdade a gente pode ter uma disseminação plasmidial entre as pseudomonas aeruginosa, que onde esse gene plasmidial, né, vai acabar se somando com outros mecanismos de resistência, aí porinas, bombas de efluxo, gerando um caos, um apocalipse, e enterobactérias também. Funcionamento e subtipos, a gente viu uma sopa de letrinhas, né, ABCD. Na verdade, a gente tem uma subdivisão das metalo-beta-lactamases, tá? Que são classe B de Ambler, B1, B2 e B3, tá? Olha aqui que legal, eles falaram, né, que a beta-lactamase, ela pode ser serino, né, que é essa primeira aqui em cima, que tem aí um aminoácido serina na sua composição, e as metalos, elas precisam de 2 íons zinco, né, se ligando para fazer uma isomerização, e aí depois que elas fazem a isomerização que elas se tornam ativas, né? Então, um dos grandes alvos terapêuticos teóricos, porque na prática é uma catástrofe, seria quelar esse zinco, né, para tornar essa metalo-beta-lactamase inativa. O problema é que a gente tem íons aí também no sangue que não podem ser quelados. É o famoso mata-bactéria e o paciente junto. In vitro funciona bem, em vivo é um grande abismo. Então, vamos só dividir os subtipos que eu falei que é importante, né? Tem 2 subtipos que são os mais importantes, tá? O subtipo B1, que é o mais descrito, né? Que são aí os tipos moleculares que se espalham facilmente. A gente tem o INP, né? Que é a imipenemase, que foi a primeira metalo-beta-lactamase descrita. Foi identificado em 91, mas foi sequenciado no Japão alguns anos posteriormente. A NDM, que foi uma que pegou aí, está endêmica praticamente no mundo todo, que é a New Delhi metalo-beta-lactamase, e a VIN, né, que é a de Verona, que foi descrita aí como uma metalo também, com uma preferência aí maior pelo imipenem. A característica delas, quando vocês olharem o antibiograma, tá, elas vão poupar o Aztreonam. A Aztreonam acaba sendo uma droga aí que talvez ajude muito no resgate de vários pacientes com essa bactéria, por exemplo, com infecção de corrente sanguínea ou em outro sítio, né, que você não consegue penetrar adequadamente os antimicrobianos velhos que podem ter ação contra as metalos. E ela vai hidrolisar todos os outros beta-lactâmicos, tá? E o subtipo B2, que ele é cromossomal e ele é muito característico da aeromonas, é esquisitão, ele vai ter uma ação exclusiva de carbapenêmicos, ele vai poupar os outros beta-lactâmicos. Então, assim, a gente gostaria que na prática fosse só o carbapenêmico que a gente perdesse, né, e conseguisse usar outras classes, mas, infelizmente, esse subtipo B2, ele não é tão endêmico assim, o nosso problema são as mais fortes mesmo, BU. O que não funciona em metalo-beta-lactamase, vocês que estão praticando, tenham isso, gravem como mantra, tá? Amoxiclave, sulbactam, tazobactam e avibactam, sozinhas, elas não vão ter ações contra a metalo-beta-lactamase de maneira efetiva. Então, não adianta usar. A gente está tendo as metalo-beta-lactamases como um problema crescente nas IRAs. Infecções relacionadas, né, assistência à saúde. A gente teve, né, esse clone da NDM, né, que foi descrita aqui em New Delhi, e olha só que interessante esse gráfico, né, que mostrou aí como que a NDM se espalhou pelo mundo aí nos últimos anos. Então, uma coisa que era restrita aqui, já atingiu em menos de 10 anos aí praticamente todos os continentes, incluindo, né, a gente aqui, onde a NDM é um problemão atual. A gente tem esse gráfico que é antigo já, mas foi o que eu encontrei de mais bonitinho, assim,
ponto de vista visual para mostrar para vocês que as metalobeta-lactamases, elas têm uma distribuição irregular no globo e, historicamente, teve uma época que a gente teve aí no Brasil a INPE, a VIM e a SPM, que é a São Paulo metalobeta-lactamase, né, que Clarissa até disse, como as principais, mas ultimamente a gente tem visto uma frequência cada vez maior aí de NDM sendo identificada no nosso país, principalmente em enterobactérias. Aqui a gente teve esse trabalho americano, que é muito recente, de julho deste ano, que mostra aí que o clone principal nas Américas, tanto a América do Norte quanto a do Sul, é NDM ainda. E o que tem para hoje, né, de não beta-lactâmicos? A gente está inventando aí novas combinações e novas ações para drogas velhas, porque infelizmente a gente, com exceção do cefdorocol, que abre, né, que usa lá o poro para entrar e destrói qualquer coisa, a gente não tem muito o que fazer para metalobeta-lactamase. A gente tem a colistina, né, que vai ser ativa contra alguns gram-negativos que são resistentes, né, então acineto, pseudomonas, E. coli, Kleb, é uma santa droga aí quando a gente tem um MDR. Ela vai ser uma droga de preferência para o tratamento de infecções do trato urinário, ao contrário da poli-B, né, que a gente vai utilizar mais em outros contextos. E o legal da colistina é que, assim, no contexto, por exemplo, de imunossuprimido, paciente com bronquiectasia crônica, paciente aí pós-operatório de transplante de pulmão, a gente tem essa facilidade inalatória, né, para fazer um tratamento adjunto inalatório, viabilizando aí um tratamento endovenoso menor. E só que, assim, nada é um conto de fadas, a gente tem bactérias que às vezes aparecem na prática que a gente sabe que não pode utilizar a colistina, porque tem resistência intrínseca, né? Então, Serratia proteus, Providência morganella, e a gente tem alguns mitos, né, que foram desfeitos recentemente. Um dos grandes mitos, na verdade, e foi um trabalho que até fizeram uma carta criticando veementemente, era o trabalho que mostrava, que comparava, né, colistina e carbapenêmico, e só colistina isolada para tratamento de infecções graves, né? A maioria era KPC, e a gente teve aí 3 principais, né? Enterobactérias, acineto e Pseudomonas aeruginosa, que mostrou que colistina e carbapenêmico não era superior à colistina sozinha, era um trabalho de superioridade. No entanto, a grande crítica desse trabalho foi que a maior parte das bactérias que foram isoladas era Acinetobacter, né, em pneumonias associadas à ventilação. Então, não teve uma homogeneidade e esse trabalho não teve poder estatístico suficiente para afirmar, né, que a dupla terapia não serve se comparada com colistina isolada para outras bactérias que não fossem acineto, que foi o grande buraco aí desse trabalho do Lancet. A gente teve um retrospectivo multicêntrico aí que é bem recente, que é esse daqui, ó, de baixo que eu deixei, da Kazmir Kak, que na verdade mostrou, né, em mais de 40 países que as pseudomonas aeruginosas, elas tinham, né, mais de 97% de susceptibilidade para a colistina, ou seja, é uma droga que ainda funciona se a gente conseguir manter ela na nossa prática para tratamento de pseudomonas. No entanto, quando a gente vai para enterobactérias, principalmente aquelas que produzem imipenemase, a suscetibilidade para colistina acaba se reduzindo um pouco. Ou seja, é uma droga que a gente pode perder em breve. A gente tem aí as glicilciclinas, né? Tem a tigeciclina e tem as outras estranhas que a gente não usa na nossa prática, né? A almadaciclina e a eravaciclina. Lembrar que, assim, glicilciclina, pseudomonas jamais usa, tem resistência intrínseca. E assim, gente, a gente usa tigeciclina para tratamento de infecções por MDRs, mas a gente tem que lembrar, né, que ela foi licenciada para tratamento de infecções não graves de partes moles, intraabdominais e pneumonia adquirida na comunidade. O uso para infecções intra-hospitalares, né, relacionadas à assistência à saúde complicadas é off-label, inclusive não recomendado pelo FDA. Para tratamento de pneumonia associada, adquirida na comunidade endoamazônica cinzenta, a gente teve um trabalho de 2010 do Lancet que mostrou, né, que a tigeciclina era inferior à imipenem,
mas a gente tinha os believers da tigeciclina, e a gente teve outro trabalho de 2013 que mostrou que se aumentasse a dose, ela ficava tão eficaz quanto o imipenem. No entanto, os pacientes tinham muitos eventos adversos e acabavam tendo maior tempo de hospitalização, principalmente aí lembrar, né, da pancreatite e de eventos adversos gastrointestinais. O lado bom é que para a infecção intraabdominal ela é ainda um fiel escudeiro, né, para a gente conseguir tratar aí abscessos intraabdominais complicados, por por bactérias produtoras de metalobeta-lactamase, e é uma boa droga para você segurar no bolso e poupar a colistina, né, dentro da sua política de stewardship intra-hospitalar. O bom, né, é que é uma droga que não tem ajuste renal, mas a gente tem que lembrar que ela pode subir transaminases, então você tem que prestar muita atenção e fazer um ajuste hepático da dose de manutenção em cirróticos Child-C para cima. E a gente teve um retrospectivo americano, né, que foi microbiológico, foi in vitro, que mostrou a sensibilidade, né, de enterobactérias para tigeciclina, eravacyclina e omadaciclina nos Estados Unidos. E assim, a melhor das três ainda é a tigeciclina. No entanto, por que as outras existem, né? A vantagem, por exemplo, da eravacyclina é que é uma glicilciclina oral. Então, é para aquele paciente que começou o tratamento com tigeciclina, não complicou, você vai tratar aí por 3, 4 semanas, eventualmente, você deshospitaliza ele como uma opção oral. A desvantagem, né, das glicilciclinas é uma baixa atividade contra a proteose providência, que estão na mesma tribo lá que o doutor Alan falou. E, principalmente, gente, ela tem um breakpoint super mal estabelecido. Breakpoint é aquilo que a gente usa, né, de padronização para saber se a droga, se a bactéria é resistente ou não a uma droga. E para a tigeciclina é uma grande briga, o CLSI e o Eucast, eles têm pontos de corte bem diferentes. Então, como a gente tem essa incerteza de susceptibilidade, o próprio FDA fala que jamais a gente deve utilizar tigeciclina como monoterapia para MDR e não usar para MDR at all, tá bom? A gente tem a fosfomicina, que aí é uma fiel escudeira, né? Que é um fosfenol piruvato. A gente utiliza essa droga há bastante tempo já, de forma segura para tratamento de ITU não complicada, principalmente as ITUs baixas, e ela é efetiva, né, na prevenção de ITUs de repetição, principalmente aquelas populações que têm bastante MDR já, população de transplantado, aí agora que a gente vai começar a fazer transplante renal na cardio, vai ser um grande problema com enterobactérias no futuro, e é um contexto que a gente vai utilizar a fosfomicina muito bem. Mas lembrar que ela também não funciona para todos, a cineto, pseudomonas, esteno e bacterióides, eles vão ter resistência intrínseca à fosfomicina. E a gente teve esse estudo, né, que saiu no final do ano passado, que é uma fase 2, 3 de um ensaio clínico randomizado, aberto, desculpa, não é placebo, ele é controlado só. Um braço foi pipetazo e o outro foi fosfomicina, e eles incluíram pacientes com ITU complicada, mais ou menos pielonefrite. Tá? Eles tiveram 465 pacientes randomizados entre esses dois braços. Se o paciente tinha ITU, né, sozinha, eles tratavam com 7 dias de tratamento EV, nunca virava VO, tá? Pipetazo um braço, fosfomicina EV no outro. E se o paciente tinha bacteremia, ou seja, uma hemocultura positiva num contexto de ITU, ele tratava 14 dias pipetazo ou fosfo. E isso mostrou, esse estudo, que a fosfomicina foi não inferior, né, a pipetazo, ou seja, para tratamento de uma infecção trato urinário complicada aí por metalobeta-lactamase no futuro, talvez seja uma opção quando a gente estiver disponível comercialmente no Brasil. E foi o primeiro estudo que mostrou aí a eficácia, né, a não inferioridade da fosfomicina EV. Então, espero que ele tenha aberto, né, portas para utilizar a fosfomicina para outros sítios aí na nossa prática clínica. O problema é que a gente já tem, né, resistência emergente da fosfomicina, principalmente em Klebsiella. Metaloenzimas, para terminar, é uma ideia super legal, in vitro. A gente tem os íons zinco, né, que eles vão se ligar ali nas metalobeta-lactamases, isomerizando e deixando ela ativa, né, para hidrolisar os anéis de beta-lactâmico.
Então, a ideia é, eu vou inativar os íons de zinco, vou deixar o micro-organismo suscetível ao beta-lactâmico, eu posso usar isso como terapia adjunta, certo? Eu inativo o zinco, aí eu jogo um beta-lactâmico lá e a bactéria morre. Na teoria, isso é muito legal. E a gente vê, né, em estudos in vitro que as produtoras de metalobeta-lactamase imipenemase, né, a IMP, acaba sendo mais sensível porque elas têm uma ligação mais forte com o zinco. Você acaba com o zinco, elas aí não conseguem hidrolisar mais nada. E a gente teve esse estudo recente do ano passado que utilizou seis metaloenzimas diferentes, tá? E ele utilizou a TPEM, que tem menor toxicidade em modelos animais, junto ou sem o meropenem. E a gente vê aqui nesse estudo, ó, o eixo Y aqui, né? Nós temos as unidades formadoras de colônia e o tempo para redução. Então, é o estudo Time to Kill, tá? E a gente vê que a associação aí desse inibidor, né, essa metalenzima, o TPEM, né, que é o inibidor de zinco, junto com o meropenem, ele acelera a ação do beta-lactâmico aí contra as produtoras de beta-lactamase. Mas na prática, gente, não é só bactéria que tem íons, né? A gente vai acabar tendo reação cruzada com metalenzimas do nosso corpo, podendo aí quelar íons essenciais que a gente utiliza, né, no nosso metabolismo, como ferro, cobre e zinco. Essa reação cruzada que é o grande problema da vez. A gente ainda está em estudos em fase animal, então é uma terapia que está engatinhando. E, assim, nesse estudo de fase animal, né, dosando a dose mínima possível, né, não mostrou toxicidade em modelos de larva, então agora eles vão para modelos de mamífero e vão aí, em alguns anos, talvez, estudar em seres humanos, que eu acho que é uma coisa que vai demorar para acontecer. A gente ainda tem um longo caminho pela frente. Eu não fiz slide de aminoglicosídeo, mas é uma droga que eventualmente a gente utiliza para tratamento de infecção, principalmente do trato urinário com metalobeta-lactamases. E a gente tem a amicacina, que eventualmente a gente utiliza na nossa prática, né? Mas a que está mais pegando agora como terapia adjunta, inclusive foi autorizada, né, em 2018 nos Estados Unidos, é a plasomicina. Porque eventualmente, né, você tem aí quando você produz uma beta-lactamase, você herda outras mutações, né, de sítio de ligação ou de acetilação, metilação de aminoglicosídeos que tornam essas drogas inativas. Só que a plasomicina é um aminoglicosídeo diferentão. Ele acaba tendo uma região que ela é mais dificilmente aí metilada. Então ele acaba tendo uma ação mais homogênea e persistente. Aí durante o tempo você acaba perdendo menos ele. A plasomicina, ela foi licenciada em 2018 pelo FDA, como eu disse, mas só para tratamento de infecção no trato urinário, que a gente sabe que é o contexto onde o aminoglicosídeo vai super bem por concentrar super bem na urina. A gente ainda não tem segurança para tratamento de infecção de corrente sanguínea ou infecção no trato urinário que evolui com bacteremias aí por essa droga sozinha. Beleza? E é isso. Quando a gente não consegue tratar, o melhor jeito é prevenir a infecção pelos multi-Rs. Espero que todo mundo esteja lavando as mãos, não só por causa de Covid. Só o Covid para fazer o povo lavar as mãos, hein? Ótimo. Bruno, quer parar de compartilhar sua... Ah, desculpa. Ótimo, Bruno e Clarissa, pelas apresentações. Parabéns e obrigado. Eu fiquei com a parte mais fácil, como eu falei antes. E, como eu disse também, não há moderação, não há debatedores, então a gente abre para as pessoas, quem tiver alguma consideração, comentário, dúvida, é só falar. Acho que é só abrir o microfone mesmo e falar. Senão a gente pode comentar algumas outras coisas aqui. Eu quero lançar uma discussão aqui. Vamos? Quero saber a opinião de vocês. Polimixina, combinar ou não combinar? Pois esse estudo que Bruno citou, assim, eu não sou muito a favor de terapia combinada sempre. Na verdade, eu não tenho certeza que eu estou falando terapia combinada, então, para CRE.
E eu estava, os estudos que mostram que terapia combinada para CRE em relação à monoterapia tem grandes problemas, muitos problemas, estudos antigos, retrospectivos, todos os problemas do mundo. Muitos usavam aquela dose, uma dose que era surreal de colestina, que hoje parece dose de bebê, né? 1 milhão de 8 em 8, né? Hoje a gente usa 9 milhões a cada 24 horas e usava 3 milhões por dia. Acho que eu cheguei a prescrever essa dose já na residência, então, assim, era impressionante. Então, não tem nem como comparar, realmente difícil dizer. E eu estava esperando muito esse estudo de terapia combinada versus monoterapia para CRE, veio o estudo do Lancet que o Bruno falou, mas quando você lê o estudo, embora você sente que, assim, como o Bruno comentou, não é esse o estudo ainda, né? Tinha muita assineto, então não é o estudo que ainda que comprova isso. Então, na prática, eu não uso terapia combinada para todo mundo. E talvez infecções mais graves de corrente sanguínea, assim, combina, mas outras não. Dá para balancear entre outras drogas. Eu tenho, inclusive, eu peço permissão para vocês. Deixa eu ver se eu consigo apresentar esse slide. Eu tenho esse slide aqui, que é um slide antigo, então ele é um slide que é antes do Torgena, né, da ceftazidima com avibactam. Então, a intenção era hoje não, mas antes todo mundo falava, né, infecção por CRE é igual a terapia combinada, era reflexo medular, né, então tem uma infecção por CRE, identifiquei alguma cultura, eu vou lá e faço terapia combinada, o que puder, polimixina com meropenem, ciclina, ou qualquer outra combinação que o antibiograma permita, né. E o que eu fiz de proposta, isso foi para o cardiopulmonar um tempo atrás, então esse slide precisa ser atualizado, foi que, na verdade, você, a depender de score de gravidade, a depender do sítio de infecção e a depender do perfil epidemiológico da sua instituição, você pudesse, até em um polo, usar monoterapia e em um outro polo você usar a terapia combinada. Então, infecções graves. Então, foi uma proposta que eu tinha feito. Então, isso, se você for ver, se você não vai encontrar aí ceftazidima com avibactam, essas drogas novas, porque foi um slide que já tem algum tempinho, não tinha disponível no Brasil ainda. Mas eu sou uns que são a favor de pensar um pouco e não ser medular. Reflexo medular é péssimo. A ISBL é igual a ertapenem. A CRE é igual a terapia tríplice. Então, não. Acho que identificou qual é o perfil do paciente, qual é o sítio de infecção, qual é o MIC do meropenem. Dá para usar tigecyclina. Eu gosto de tigecyclina. Tigecyclina tem grandes problemas, mas também tem ótimas vantagens. Então, assim, então acho que essa é a minha resposta para isso. Eu não faço terapia combinada para todos. E, infelizmente, aquele estudo do Lancet ainda não mostrou o que eu gostaria. Mas, quem sabe, mais para frente. Perfeito. Não sei se tem alguma opinião Para acineto eu diferente. jamais usaria. Agora o resto também eu não estou inclinada a combinar droga, não. E outra coisa é o que, não sei se vocês leram sobre, então, como Bruno e Clarissa falaram, a gente não tem nenhuma droga específica ainda para metalo, né? Então, existe uma combinação de ceftazidima avibactam com astreonan, não é isso? Isso. Qual é o racional para isso, né? Porque, como eu falei, a gente pensa assim, por que eu não vejo metalo na prática porque todas as minhas CRS são resistentes a astreonan. Então, não é metalo, mas não funciona muito bem assim, porque na vida real elas vêm juntos, vem a metalo com a SBL. Então, a metalo dá conta de tudo e a SBL dá conta do astreonan. Então, quando você olha no antibiograma, você vê resistente a tudo. Você pensa que aquilo ali é alguma outra coisa, mas na verdade ela tem uma metalo e SBL. Então, as duas coisas elas coexistem na prática. Se ela adquiriu um gene de resistência do metalo, obviamente que ela já rodou muito esse mundo e muito provavelmente ela adquiriu o gene da ISBL também. Então, na prática, o que se falam para fazer? Você usar ceftazidima avibactam com astreonan. O ceftazidima avibactam vai dar conta de tudo, inclusive o SBL, e vai inibir o SBL, liberando o astreonan para fazer efeito para metalo. Então, essa seria uma possibilidade teórica, né? Acho que tem alguma coisa de estudo, mas nada demais. E tem muita gente fazendo, né? Tem muita gente fazendo essa combinação para
para metalo, ou uso empírico mesmo, né? Tem lá uma CRS, você não sabe se é serino ou metalo, então você usa essa terapia, porque o ceftazidime e mibactam dá conta da serino, e o astreonan, junto com o ceftazidime e mibactam, dá conta da metalo, né? É uma possibilidade teórica, né? A gente faz o que a gente tem disponível também, né? Muitas vezes a gente pega uma bactéria multiresistente, aí a gente tem que ver o que a gente pode fazer, então a gente acaba que mistura mesmo. E aí vale o comentário do cefidorocol, que é um grande... o que muda paradigma, né? Então, realmente é diferente, porque hoje os beta-lactâmicos entram por porinas, aquelas porinas normais, e como Clarice e Bruno falaram, ele se liga ao ferro e entra pela captação para um canal exclusivo do ferro, e quando ele chega no espaço periplasmático, ele se desvincula do ferro e vai lá e ataca a parede, né? O peptidoglicano, né? A PBP. Então, ela, na verdade, é uma cefalosporina, tipo um cefepime, que ela tem essa parte de cefalosporina e uma parte de um sideróforo, e esse sideróforo se liga ao ferro, esse conjunto entra para dentro do espaço periplasmático, lá dentro deixa o ferro embora, e pronto. Dificilmente a bactéria vai deixar de expressar esse canal de ferro, porque a bactéria depende muito de ferro, precisa do ferro, então, assim, é um game changer aí para mudar o jogo, né? Então, vamos esperar. Pena que no Brasil demora demais, né? O ceftazidime e mibactam para chegar no Brasil demorou muito, muito, muito. Foi aprovado em 2015, acho que chegou aqui ano passado, ano retrasado, né? Uns 3 anos demorou. Uns 2 a 3 anos. Sim. Deixa eu ver, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma consideração? Bom, pessoal, então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhuma consideração, tudo bem? Bruno e Clarice, mais algum comentário? Não. Tranquilo. É isso mesmo. Ok. Então, já são 8h43, né? 1h e 45 minutos praticamente de discussão, debate. Agradeço a presença de todos, espero que tenha sido proveitoso revisar um pouquinho sobre CREs e novas drogas e novas terapias. E espero vê-los no próximo encontro do Fórum da Infectologia. Vamos promover agora regularmente. E vejo vocês em breve. Obrigado, boa noite.